Então eu queria que você abrisse tua Bíblia comigo lá em João, capítulo 6, do versículo 66 até o 68. Enquanto você abre, eu só queria avisar, passei um período que eu não vou chamar de sabático, porque o período sabático pressupõe descanso, não é verdade? E eu não passei um período sabático, eu passei um período trabalhático, porque meu bebê acabou de nascer, minha neném está novinha, graças a Deus, a cara do pai, bonita igual a mãe, coisa mais fofa do mundo. Teve gente que não acreditou que eu ia falar isso de púlpito, mas eu falei, né? A cara do pai, bonita igual a mãe, mas assim, não foi um período sabático, não se preocupem, foi trabalhático mesmo, mas é uma graça. Agora eu entendo quando os pais e mães falam que o sorriso faz todo aquele cansaço ir embora. Um dia desse eu estava, 3 horas da manhã, ela não dormia. Ela olhava para mim e ela fazia assim. E aí ela olhava para mim de novo, eu falava, Jesus, o que essa menina está fazendo? Por que ela não dorme? Mas ela olhava para mim e ela regalava o olhão. Mas teve uma hora que ela fez isso, que ela fez assim. O cansaço foi embora. Que maravilha. Né? Agora eu entendo os pais. Demorei, mas agora eu entendo. Né? Mas também quando eu fiz bem feito. Saiu igual o pai. Mas amém. Mas é bom estar aqui em casa, é bom estar na igreja. Eu sei que às vezes a gente não percebe, mas faz tanta falta, que às vezes dava até nervoso de ficar em casa. Mas às vezes tem que ficar, né? Não tem jeito. Às vezes tem que dar uma ajuda também para não atrapalhar as coisas. Mas amém, vamos lá. João capítulo 6, versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era um que estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Olha para mim. E eu queria te fazer essa pergunta. Eu não queria que você perguntasse a ninguém, não, mas eu queria fazer a você essa pergunta. Você também quer ir embora? Talvez você já tenha ouvido história de outras pessoas dizendo, eu saí da igreja Filadélfia. O pastor está ficando maluco com aquele negócio de 2 vezes mais. O pastor está doidão orando no monte agora, 10 horas da noite, pastor levando todo mundo para orar no monte. O pastor está ficando louco. Caminhada de oração, não se faz mais isso, século 21, para que fazer caminhada de oração? Vamos botar na internet. E a gente fala isso brincando, mas a gente sabe que tem um monte de gente fora. E a pergunta é, você também quer ir? Você também quer ir embora? Você também quer desistir? Talvez a pergunta não seja você quer ir embora da igreja, mas talvez a pergunta seja, você quer ir embora de casa? Você quer largar tudo? Quer chutar o pau da barraca? Quer desistir? Quer largar tudo que você ganhou até aqui? Eu fico imaginando Jesus naquele momento, porque para todo líder é muito frustrante quando a gente vê alguém que a gente investiu, que a gente amou, que a gente cuidou, que a gente tratou, que a gente pegou lá no fundo do poço, colocou lá em cima, e quando ele chega lá em cima, a pessoa quer ir embora. Porque essa história, o contexto dessa história, ele é muito mais forte do que propriamente essa pergunta. O contexto dessa história, ele é mais forte porque quando Jesus está falando aqui, está fazendo essa pergunta para os discípulos, ele está dizendo para eles do que os outros discípulos estão fazendo. O contexto da história, Jesus estava conversando com os discípulos, os 12, e mais os outros 70, e mais os outros 120, mais aqueles outros discípulos que faziam parte do staff de Jesus. Porque a gente sabe que Jesus tinha os 12, mas a gente sabe que além dos 12, ele tinha outras pessoas que faziam parte do seu discipulado. E aí a gente começa a ouvir, ler, e eu digo ouvir porque quando eu começo a entrar no texto, eu começo a ouvir Jesus falando. E eu não sei se alguém aqui é assim, mas quando eu começo a ler, eu começo a entrar na história e tentar entender a história estando lá.
E eu começo a perceber, não apenas a frase, mas a angústia de Jesus como líder, vendo as pessoas indo embora. Jesus tinha acabado de sair de um momento que talvez para mim e para você seja um dos mais marcantes da história de Jesus. Logo no início do capítulo 6, e dentro desse período, um dia antes, Jesus tinha multiplicado o pão para 5.000 pessoas. E as pessoas tinham ficado felizes, alegres, contentes, cantavam, adoravam, exaltavam o nome de Deus e estavam junto com Jesus. Gostaram de ver a multiplicação. Os discípulos olharam para aquilo e falaram, realmente, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. E aí Jesus termina o sermão, termina aquele momento de comunhão, onde eles comiam o pão juntos, termina a multiplicação dos pães, ele sai dali, e a Bíblia diz que ele manda os discípulos pegar o mar, entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, e, se eu não me engano, em direção a Cafarnaum. E a Bíblia fala que ele vai para o monte orar. E Jesus vai para o monte orar naquele momento. Boa parte da noite ele passa orando, até ele ser interrompido pela gritaria de socorro dos discípulos. Porque aí acontece mais um milagre. Jesus anda sobre o mar. E quando Jesus anda sobre o mar, os discípulos começam a ver, acham que é um fantasma. Pedro se anima, se ele pode, eu posso também, e vai andar sobre o mar. E mais um milagre acontece. Porque além de Jesus andar sobre o mar, a Bíblia diz que quando ele pisa dentro do barco, a tempestade passa. E ele continua aquela noite. Ele sai daquilo dali. E ele começa a sentar e alguém pergunta, com os seus discípulos, e alguém pergunta para ele, Jesus, como é que o senhor chegou até aqui? Só tinha um barquinho do lado de lá. E o senhor não veio com os discípulos. Como é que o senhor veio? E ele começa a conversar com aqueles discípulos, e olha que interessante. Olha o que aqueles discípulos falam. Nos dá um sinal de que o Senhor é realmente o Messias. E eu comecei a prestar atenção nesse texto, eu comecei a imaginar quantas pessoas na igreja, sentadas no banco da igreja, Deus já fez um monte de milagre e continuam pedindo um sinal para Deus para confirmar se Ele é Deus ou não. Quem aqui já teve um milagre de Deus na sua vida? Levanta a mão. Quem aqui já viu Deus operar de uma forma sobrenatural? Talvez até quem nem é crente, quem nem é da igreja, tenha levantado a mão porque já viu Deus operar de uma maneira sobrenatural. Mas olha que interessante. Assim como aqueles discípulos, muitas vezes nós continuamos pedindo a Deus, Deus, me dá só mais um milagre. Só mais um sinal para eu poder acreditar que o Senhor é Deus na minha vida. Só mais um sinal para eu acreditar que o Senhor faz. Só mais um sinal para eu acreditar que o Senhor é poderoso. Só mais um sinal para eu saber que eu tenho que continuar sendo crente. Só mais um sinal para eu saber que Deus fala na igreja Filadélfia. Só mais um sinal. Porque o sinal de ontem já foi. E aí eles pedem um sinal e Jesus fala para eles, olha só, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês vieram atrás de mim, não é por causa das minhas palavras. Vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei os pães. Vocês vieram atrás de mim porque eu fiz aquele milagre da multiplicação e vocês acharam aquilo bom. Se fosse na linguagem de hoje, vocês acharam aquilo legal. Vocês acharam aquilo massa, maneiro. Mas hoje, a gente quer ver outro milagre. A gente quer mais pão. E Jesus fala com eles, vocês estão aqui só por causa do pão? Só porque eu multipliquei o pão, vocês estão atrás de mim? Só porque eu fiz as coisas acontecerem naquele dia, vocês estão atrás de mim? Presta atenção, acorda. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí, mais ou menos nesse meio termo, começa esse diálogo entre ele e os discípulos. Porque quando ele começa a responder que ele é o pão vivo que desceu dos céus, as pessoas começam a desanimar daquela mensagem. Talvez a Bíblia diz que eles acharam dura demais. E eu e você também acharíamos dura demais. Porque eu e você hoje temos todo o contexto bíblico, todas as histórias bíblicas para poder ler aqui e entender. Agora imagina, naquele momento, naquele exato momento, Jesus era a pessoa mais importante de Israel. Era o cara mais famoso, sem internet, televisão, rádio,
Facebook e WhatsApp. Ele era o cara mais famoso de Israel. E o cara mais famoso de Israel, de repente, traz uma palavra dura. Que todo mundo começa a balançar com aquela palavra. E ele prossegue no seu discurso e os discípulos começam a ir embora. Presta atenção comigo. Você que é líder, pastor, ou líder de qualquer outra rede, ou talvez pai, professor, você que de alguma forma lidera alguém, você já viu como é frustrante quando você pega alguma coisa para fazer e as pessoas que você está liderando dão as costas para você? Já viu quando você faz o teu melhor, você entrega o teu melhor, mesmo que você talvez não esteja hoje liderando ninguém, mas você na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no teu bairro, você faz o teu melhor. E aí de repente as pessoas olham para você e te desprezam. E viram as costas para você. Tenta imaginar esse momento que você vai entender um pouquinho da frustração de Jesus. Por isso que eu falei para você de só 3 ou 4 milagres que Jesus fez antes. Imagina os outros anteriores. Imagina como já era frustrante para Jesus olhar para aqueles milagres, olhar para aquelas pessoas e ver cada uma delas indo embora. Cada uma delas virando as costas e dizendo: essa palavra é muito dura, quem pode resistir a essa palavra? Vou embora. Eu fico imaginando se fosse hoje, eles diriam assim: esse pastor Jesus é muito louco. Ele está falando coisa para a gente que não existe. Eu vou seguir uma outra pessoa que é mais fácil de seguir. Eu vou seguir um outro rabino que é mais fácil de seguir. Eu vou falar com outro mestre que é mais fácil de seguir. Mas Jesus permaneceu firme. Só que ele faz uma pergunta que para mim e para você ecoou até hoje. Eu estou com esse texto já há umas 2 semanas, esse e um outro. Vocês também não querem ir embora? Você também não quer ir embora, não? Talvez a pergunta seja outra. Quantos aqui já pensaram em desistir? Sinceramente, quantos já pensaram em desistir? Eu estou com a mão levantada, não é exemplo não. Eu estou com a mão levantada porque eu já pensei. Quantos aqui já pensaram em desistir? Quantos aqui já pensaram em ir embora? Quantos aqui já pensaram em largar tudo, jogar tudo para o alto, tem coisa melhor para fazer? Pois é, eu já pensei. Eu já pensei, porque eu não sou Deus. Eu sou igual a vocês. Sou de carne e osso. E eu também já pensei em desistir muitas vezes. Já pensei em ir embora muitas vezes. E eu fico imaginando que talvez naquele exato momento os 12 tenham pensado em ir embora também. Porque quando a palavra é mais dura, a gente também pensa. Mas o segredo não está em desistir no tempo da tribulação. O segredo está em permanecer. Permanecer fiel àquilo que Deus tem de propósito para mim e para você, para a minha vida e para a tua vida. Porque você quer saber de uma coisa? Uma multidão desistiu. Mas 12 homens permaneceram fiéis. Aliás, 12 permaneceram ali. 11 permaneceram fiéis. Agora 11 viram milagres que ninguém consegue dizer. 11 viram coisas acontecerem que ninguém consegue dizer. Porque eles permaneceram fiel. A pergunta é, você quer seguir Jesus, continuar seguindo Jesus? Ou você quer abandoná-lo como aqueles discípulos fizeram? Porque nem sempre a vida vai ser fácil. Eu lembro de um texto que Jesus mesmo falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente está muito acostumado e a gente quer muito, a gente gosta muito quando a palavra vem dizer para que eu venha ser vencedor. Só que toda palavra que a gente prega é dizendo que nós somos vencedores. Só que tem arestas a serem aparadas.
Enquanto eu estudava esse texto, eu comecei a pensar, gente, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Ele começou a falar, Ronito, você está disposto a me seguir em todo instante? Eu falei, Jesus, mas eu já estou há tanto tempo na igreja. Eu falei, eu sei, mas e daqui para frente? E daqui para frente? Talvez você já esteja na igreja há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas e daqui para frente? Ah, pastor, depois desse tanto tempo eu vou desistir, desviar? Não sei. Eu conheci um senhor que ele foi presbítero há mais de 20 anos, sendo presbítero. E de repente ele desviou. Só de presbitério ele tinha mais de 20. E de repente ele desviou. De repente ele largou Jesus. Abandonou tudo. Por vários motivos, mas voltou atrás. A pergunta é, será que estamos dispostos a seguir Jesus? Que tipo de amor nós temos dentro de nós em relação ao Senhor? Porque aqueles discípulos que começaram a ir embora, eles tinham um amor superficial. E eles tinham algumas características que definiam esse amor superficial. Primeira coisa, eles estavam com Jesus por interesse pessoal. Quanta gente está com Jesus por interesse pessoal? Eu estou com Jesus porque eu quero uma oração. Eu estou com Jesus porque eu quero passar no vestibular. Eu estou com Jesus porque eu quero um emprego melhor. Eu estou com Jesus porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Tem gente que está com Jesus até porque quer uma namorada. Porque precisa de tanto milagre, mas tanto milagre, precisa de Jesus para a namorada. Não é verdade? Jesus, só o Senhor para fazer isso na minha vida. Então eu estou aqui porque eu quero a namorada. Porque tinha interesses pessoais. Tinha algum interesse. Segundo, andavam com Jesus por status. É mole andar com Luan Santana. Não é verdade? É mole querer ser amigo dele. Está lá no topo, todo mundo conhece. É mole. É mole querer andar com quem é famoso. Difícil é quando o CD não vende mais. Difícil é quando as pessoas não chamam mais para cantar no show. Difícil é quando o dinheiro vai embora. Difícil é quando a pessoa começa a revelar quem ela realmente é. Tem gente que está do nosso lado só por causa do status. Só porque quer ser conhecido. Só porque quer ser visto. Só porque quer ser olhado. E aí está com a gente. Agora tem gente que está com Jesus porque Jesus é Jesus. E acabou. E não me interessa se ele está no topo da lista dos mais famosos, se ele está no topo da lista dos mais esquecidos. Eu estou com ele. Estou com ele no abro. Mas aqueles homens estavam com Jesus porque eles tinham um interesse. Meu interesse é andar com esse cara, porque se eu ando com esse cara, a porta se abre para mim. Se eu ando com esse cara, as portas se abrem. Imagina, não tem amigo de quem? Eu sou amigo de fulano. Se é amigo de fulano, sou. Você faz o quê? Não, trabalho. Rapaz, tem um lugar, ó, é meu amigo, hein? É meu amigo, hein? Vou falar com meu amigo. Pois é. Agora, quantos querem estar do lado da pessoa depois que alguma coisa ruim acontece? Talvez não tenha nada a ver. Mas quantos amigos Collor teve depois que foi expulso do governo? Roberto Jefferson só? Renan Calheiro, né? Mas também só gente boa. Quantas pessoas continuaram abraçando? Quantas vezes ele foi na televisão? Quantas vezes ele foi convidado para dar uma palestra na rádio? Quantas empresas chamaram Fernando Collor de Mello, depois do impeachment, para que ele fosse falar sobre sucesso, sobre finanças? Quantas pessoas andaram do lado dele depois que o fracasso bateu a porta? Quantas pessoas? Nem a mulher dele, que até a mulher dele largou. Mas ninguém bateu na porta dele mais. Depois bateram, agora estão batendo de novo. Mas naquela época, ninguém queria nem andar perto dele, do lado dele. Porque só andar do lado dele, só dizer Collor já era um crime. Por quê? Porque naquele momento, o status sumiu. Quantas pessoas queriam andar com Jesus na hora que ele começou a carregar a cruz?
Quantas pessoas decidiram andar com Jesus na hora que ele chegou diante de Pilatos? Quantas pessoas decidem andar com Jesus na hora que as pessoas andam do nosso lado e alguma coisa acontece? Quando eu falo de seguir Jesus, eu não falo só de andar com Jesus naquela época, não. Agora vamos trazer para os nossos dias de hoje. Na hora que o teu chefe fala que não gosta de crente, quantos permanecem seguindo Jesus? Na hora que o professor de química entra na sala de aula, olha para a turma e diz, odeio crente, porque Deus para mim já está morto. Quantos continuam fiéis seguindo Jesus? Quando a esposa diz que é para você escolher, ou Jesus ou eu, quantos permanecem seguindo Jesus? Quando a finança não vai bem, quando as coisas não vão bem, quem é que continua seguindo Jesus? Talvez você esteja dizendo, o que isso tem a ver? Tudo tem a ver. Porque enquanto estamos lá em cima é mole. Agora, difícil é quando as coisas estão lá embaixo. Difícil é no tempo que Jesus está falando coisas que talvez você não queira ouvir, permanecer do lado dele. Difícil é permanecer fiel quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Sabe o que acontecia com aquela multidão? Uma coisa que não acontece com a gente. Dificuldade de ouvir não. Todo mundo aqui consegue ouvir não numa boa, né? Posso ir lá? Não. Mas fulano? Não. Você é o pior pai do mundo, você não me ama, você quer minha desgraça. Você quer que eu seja uma pessoa sem status nenhum junto com a sociedade. Não acontece nas nossas famílias. Né? Não, né, pastora Glaucia? Não acontece na nossa igreja. Mas e quando diz não? E quando Jesus diz não para mim e para você? E quando a palavra dele não é tão boa quanto a gente queria ouvir? Como é que eu continuo diante de Jesus? Naquele momento, os discípulos pararam de compartilhar a visão de Jesus. Eles queriam a glória do reino, mas não queriam o rei do reino. Você já percebeu que às vezes a gente quer a glória de Jesus, mas a gente não quer Jesus? Já percebeu que a gente às vezes quer a glória do reino de Deus? A gente quer o status do reino de Deus. A gente quer o poder do reino de Deus. A unção do reino de Deus. Poder para curar os enfermos que vêm do reino de Deus. A gente quer tudo que vem do reino de Deus. Mas a gente não quer o rei do reino. E é essa a diferença. Porque você pode até ter todas essas coisas, mas se você não tiver o rei do reino, você não tem nada. Capítulo 26, se eu não me engano, de Mateus. Fala que quando Jesus voltar, vai botar as ovelhas e os bodes, uns à direita, outros à esquerda. E dirá para os bodes, não conheço vocês. Mas eles tinham a glória do reino. Tinham a glória do reino? Tinham a glória do reino. Jesus, em teu nome, nós expulsávamos demônio. Jesus, em teu nome, nós curávamos enfermos. Jesus, em teu nome, nós fazíamos milagres. Jesus, em teu nome, nós fazíamos grandes coisas. Eles tinham a glória do reino, mas não tinham o rei do reino. Porque o segredo não está em ter a glória do reino. O segredo está em ter o rei do reino. É andar com o rei do reino. É viver com o rei do reino. É ter o rei do reino como seu melhor amigo. Naquele momento, não importa se a gente fez milagre ou se não fez milagre. Se a gente foi bom e todo mundo conhecia, ou se só uma pessoa conheceu a gente a vida inteira. Naquele momento o que importa é com quem eu estou andando. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Pedro não diz que ele vai para onde Jesus for. Pedro não diz para qual lugar ele vai. A frase de Pedro é, para quem? Ele não fala para onde. Ele não determina um lugar. Ele não determina uma cidade. Ele determina alguém como a pessoa mais importante da sua vida. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe qual é o nosso problema? A gente determina muitos lugares
e esquece de determinar as pessoas. A gente determina muitas coisas e esquece de determinar quem realmente é importante na nossa vida. Quem? Para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro estava dizendo? Jesus, não interessa se a gente está aqui ou se a gente está em Jerusalém. Se a gente está rodeado de pessoas, com uma multidão nos servindo, ou se a gente está sozinho no deserto. O Senhor tem palavra de vida eterna e mais ninguém tem. Se eu não interessa o status que eu tinha até aquele momento, o que interessa é que eu tenho palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi na minha vida. Porque o que Jesus tem preparado para nós é uma esperança. E essa esperança não diz respeito só a isso aqui. Sabe o que Pedro está dizendo? Jesus, eu ouvi muitas histórias. Eu conheço muitas coisas. Mas só uma pessoa me deu esperança para quando isso tudo aqui acabar. Porque o Senhor me deu esperança da vida eterna. O Senhor me deu esperança para um futuro que ninguém conseguiu me dar. O Senhor me deu esperança para um momento que ninguém conseguiu me dar. Eu lembro que certa vez me perguntaram como é que você tem tanta certeza e se você estiver errado. Eu falei, se eu estiver errado, eu passei a minha vida inteira por causa debaixo de um propósito. Agora, e se você estiver errado? E se o outro estiver errado? Porque se eu estiver errado, permitam-me pensar dessa forma, se eu estiver errado e meus professores estiverem certos, depois que eu morrer, acabou tudo. Agora, e se eles estiverem errados? Agora, voltando à minha crença, eu tenho a certeza que eles estão errados. E o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Porque quando você se firma em alguma coisa, aquela alguma coisa torna-se o teu porto seguro. Agora, quando você se firma em alguém, quando você cai, aquele alguém te ajuda a levantar. Vide Pedro. Ele se firmou em Jesus. Jesus, tu tens a palavra de vida eterna. E Pedro caiu. Mas sabe o que manteve Pedro depois? Foi a certeza de quem Jesus era. A gente vê de tudo, menos Pedro duvidando. Jesus ressuscita. Talvez alguns vão dizer, não, mas Pedro duvidou. Pedro não, para mim, Pedro não duvidou. Pedro quis ver Jesus. Maria Madalena, Jesus não está lá, Jesus ressuscitou, o anjo falou para a gente, mas a certeza de que a vida eterna estava em Jesus era tão grande, Pedro saiu correndo na frente de todo mundo, ele e João, mas a Bíblia diz que Pedro chegou primeiro ainda, porque ele tinha certeza de que ia ver Jesus, ele tinha certeza de que Jesus era o rei da vida dele, e que ele ia vê-lo de novo, e viu. Agora, em quem você e eu estamos baseando a nossa fé? Em quem? Eu queria só te fazer uma brincadeira do si. E queria que você pensasse comigo. Você está disposto a seguir Jesus se as coisas não saírem do jeito que você quer? Já imaginou? As coisas não estão saindo do jeito que você quer. Se teu namorado for embora, se o teu noivo for embora, se teu esposo for embora, se teu emprego for embora, se tudo passar, você está disposto a seguir Jesus ainda assim? Amém? Você está disposto a seguir Jesus se suas palavras confrontarem o seu estilo de vida? Sim. Pois é. Então se prepare, porque Jesus vai confrontar o teu estilo de vida. Desculpa abrir uma sujeira aqui. Jesus vai confrontar você naquilo que você mais gosta. E se ele te pedir aquilo que você mais gosta? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Pois é. É nessas horas que a gente determina se Jesus realmente está sendo o mais importante na nossa vida. E se ele confrontar você naquilo que você mais gosta? Você está disposto a seguir Jesus se sua mensagem abalar inclusive o seu sistema de crença? Eu creio dessa forma. Eu creio em Deus desse jeito, pois é. Mas e se Jesus te abalar de tal forma
e confrontar até o teu sistema de crenças para mudar a tua crença. E quando eu digo, não estou falando você deixar de ser crente, não. Tem coisas que a gente crê na nossa vida que não condizem com a palavra, mas elas são tão fortes, mas tão fortes que elas se tornam uma crença que para nós é inabalável. E a gente pode passar anos na igreja e aquela crença continuar forte. E se Jesus quiser mudar e abalar essa crença? Você está disposto a seguir Jesus? Se para isso for necessário que todos que estão do teu lado te persigam? É interessante, não é? Quando a gente fala de seguir Jesus. Mas e se as pessoas nos perseguirem? Porque quando nós falamos de seguir Jesus, de estar com Ele, de ir para onde Ele está, significa sofrer o que Ele sofreu, viver o que Ele viveu, passar o que Ele passou. Você está disposto? Pois é, se você tiver, tem coisa melhor. Porque a Bíblia diz que também, que se nós morrermos com Ele também nós ressuscitaremos. Porque se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Só que para isso tem que estar disposto a seguir Jesus. Você está disposto a seguir Jesus? Mesmo que tudo vá mal. Não é palavra de maldição, não. Pelo contrário. Às vezes o que é mal aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando de você ser humilhado só, não. Estou falando daquilo que é bom para Deus, que é bom para você, que é perfeito, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe por que tem muita gente infeliz? Porque não está vivendo a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E aí quando a gente pergunta, você está disposto a seguir? Se não está dentro da vontade de Deus. Porque se tivesse, estaria vivendo de forma perfeita e plena. Eu queria te convidar a ficar de pé. Hoje, queria pedir a Dudu, cadê o Dudu? Para tocar um violão lá. Hoje vocês vão me ouvir cantando. Hoje, Dudu. Hoje, aí tocam lá, dó, ré, mi, fá, sol. Eu consigo cantar todas essas notas numa só. Sabe o que eu sabia? Eu estava orando por esse dia. Hoje não tem para onde correr. Pastora Verônica não pode cantar, né? Jesus deixou ela cantar hoje. Tem que ser eu. Brincadeira. Mas enquanto tu só toca e eu só oro por vocês, eu queria que você pensasse. Pensa um pouquinho. Você está disposto a continuar seguindo Jesus? Ou você está disposto a seguir Jesus? Porque eu te falei um monte de coisa aqui. Mas agora eu quero te falar da parte boa. Continuar seguindo Jesus, seguir Jesus, é ter a certeza da vida eterna. Seguir Jesus é ter a certeza de uma vida tão plena, mas tão plena, que até quando a tristeza bate, a alegria é tão grande que ela não consegue nos contagiar. Seguir Jesus é tão perfeito, mas tão perfeito, que até na hora da morte a gente consegue encontrar algum momento de alegria. E eu não sei se você já foi em enterro de crente, mas em enterro de crente a gente conta história. Enterro de crente a gente fala da pessoa, mas a gente fala de saudade, mas a gente não fala com tristeza. Eu vou sentir muita falta dele ou dela, mas um dia nós vamos nos encontrar no céu. Porque enterro de crente tem esperança. Sabe o que acontece quando a gente segue Jesus? E o que é mais maravilhoso dessa palavra é quando a gente continua seguindo Jesus, a nossa vida continua tendo uma esperança. Viver sem Jesus é viver sem esperança. Viver sem Jesus é viver sem um futuro. Viver sem Jesus é viver sem uma meta. Viver sem algo para chegar, sem um lugar para chegar. Se fôssemos um navio, diríamos que não teríamos um porto. Mas viver com Jesus é ter um porto seguro no final. Porque quando eu vivo com Jesus, eu sei que ainda que eu tenha aflições no mundo, Ele está comigo. Viver com Jesus é saber que quando eu não o abandono, Ele também não me abandona. Qual a tua certeza hoje de
Jesus está com você. É isso que Ele quer te dar. Porque até quando os amigos vão embora, e eu posso dizer para você que amigos vão embora. Porque eu estou há 20 anos só na igreja Filadélfia. 24 de crente. 24 de convertido. Já vi muitos amigos indo embora. Batia no peito. Tamo junto. O que der para tu, dá para mim. Pois é. Mas na hora que deu para mim, não deu para ele. Ou para ela. Na hora que deu para mim, que olha para o lado, olha para o outro. Ué, não dava para os dois? Pois é. Mas na hora que eu começava a orar, Jesus falava, não tem problema não, eu continuo com você. Porque decidir seguir Jesus é mais do que só seguir. É viver. É ter uma vida plena na presença dEle. É ter a certeza de, como diz o profeta, até se o pai e se a mãe abandonar, Ele permanece do nosso lado. Porque Ele é fiel. E não pode negar a si mesmo. Talvez você já tenha andado por muitos lugares. Você talvez já tenha ido por muitos lugares. Até dentro da igreja mesmo você já tenha feito muita coisa. Mas eu quero te apresentar um cara que é amigo de verdade. Lá na frente Jesus fala, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando. Em outras palavras, se vocês andarem comigo, eu vou andar com vocês a minha vida inteira. A tua vida inteira e até a eternidade. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Enquanto o Dudu toca ali, eu queria que você fizesse essa reflexão. Jesus tem sido quem na tua vida? Quem Ele tem sido na tua vida esses dias? O que é que você quer que Ele continue sendo? Eu queria te convidar a orar comigo. Repete comigo essa oração. Querido Deus. Mas eu queria que você fizesse essa oração com força, falando com Deus mesmo. Faz com vontade. Querido Deus, essa noite eu ouvi a Tua palavra. E eu reconheço que tenho andado em muitos caminhos. Alguns deles eu nem te convidei. Eu reconheço que eu preciso andar com o Senhor, fazer do Senhor o Rei da minha vida, o Senhor da minha vida. Essa noite eu quero entregar ao Senhor o meu coração, entregar ao Senhor o meu destino, entregar ao Senhor o meu futuro e eternidade, porque eu decido andar contigo, eu decido viver com o Senhor, ainda que as coisas não aconteçam do meu jeito, mas eu quero que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida. Por isso essa noite eu entrego o meu coração para viver completamente a Tua vontade. Amém? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Sabe o que é mais maravilhoso em Jesus? É que não importa o que aconteceu para trás, importa a história nova que você e eu queremos escrever para frente. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Fizeram pela primeira vez? Quantos fizeram? Levanta assim, só para eu conhecer você. Fica com a mão estendida assim, só um instante. Isso, olha, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Eu queria convidar você que fez essa oração pela primeira vez a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se tiver alguém do lado dessa pessoa, ajuda essa pessoa. Eu sei que esse momento é meio constrangedor. É tanta gente que nós não conhecemos. E às vezes para sair, para ir lá na frente é difícil. Mas eu queria te convidar
Você que trouxe, ou talvez esteja do lado dela, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero só orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Enquanto ele toca, eu vou esperar você chegar. Eu tinha 12 anos de idade quando eu tomei essa decisão. Confesso que na hora minhas pernas tremiam e a vontade de não ir lá na frente era muito grande. Até porque eu sempre fui tímido demais. Não parece, mas eu sempre fui. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É difícil estar aqui na frente, mas daqui para frente é a melhor escolha que a gente faz na vida. Tenho 35, faço 36 esse ano, mas nunca me arrependi de tomar essa decisão. É a melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Andar com Jesus e seguir Jesus. Amém? Feche os olhos de vocês, eu vou orar pela vida de vocês. Queria que a igreja estendesse as mãos sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa hora, mais uma vez entrar na Tua presença. Aqui estão os Teus novos filhos, ó Pai, e filhas, que essa noite reconheceram que precisam caminhar com o Senhor. Deus, talvez tenham andado por muitos caminhos, tenham feito tantas escolhas erradas e contrárias à Tua vontade, mas hoje decidiram entregar a Ti o seu coração e declarar ao Pai que querem que o Senhor viva também na vida deles. Pai, nessa hora eu quero te pedir, enche os seus corações da tua alegria, enche os seus corações do teu amor, do teu prazer, da mesma maneira que o Senhor encheu a minha vida e transformou a minha vida, transforma também o coração e a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam sair daqui nessa noite com a certeza de que ainda que as coisas não sejam boas, ainda que as coisas não aconteçam bem, ainda que problemas venham, o Senhor daqui para frente está andando com cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, acampa teu exército de anjos ao redor deles, guarda-os, livra-os de todo mal, Deus, em nome de Jesus, e que eles possam ser, ó Pai, a cada momento curados, ó Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo e transformados pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.